nessa floresta que todos os viveiros, que foram construídos todos os recintos, sempre com respeito à mata, né, nunca retirando a árvore, sempre entendendo o sistema da floresta e dentro dessa floresta construindo essas estruturas. Em termos de espécies, a gente tem aproximadamente 150 espécies, né, animais diferentes, e ao todo entre 1.300 e 1.400 aves que vivem aqui no Parque das Aves, né. E a gente vai falar um pouquinho de como elas chegam aqui, o trabalho também muito intenso e importante de resgate e conservação dessas aves. Então, o primeiro foco, quando a gente fala de qual é o objetivo do Parque das Aves, qual que é a atuação do Parque das Aves na conservação dessas espécies? O primeiro aspecto, e um dos mais fortes, é a questão de resgate e reabilitação. Então, 52% dos animais, das aves que vivem hoje no Parque das Aves, chegaram aqui por conta do resgate devido ao tráfico de animais silvestres e maus tratos. Então, foram animais que chegaram aqui via órgãos ambientais, sempre prioritariamente vinculado à polícia ambiental, que traz esses animais de processos de apreensão. Então, não pode ser uma destinação direta, né, de uma pessoa que quer trazer o animal e doar o animal que tem em casa, enfim, não, sempre via órgãos ambientais. Então, chegam esses animais e todo um trabalho de cuidado, né, veterinário, do bem-estar, da equipe toda de área técnica é feito. Então, por isso que a gente coloca aqui como uma das principais, um dos nossos principais lemas e a atuação do parque é o resgate e a reabilitação desses animais. Na sequência, mais um papel extremamente forte é a conservação de aves da Mata Atlântica. E logo na sequência eu vou explicar o porquê que houve essa decisão, né, em 2019, na verdade, no fim de 2016 e 2017, a diretoria começa a trabalhar com essa nova proposta, né, vai estruturando, planejando essa nova proposta, essa mudança de missão, para a gente focar totalmente nesse bioma, e hoje podemos nos intitular como um centro de conservação de aves. Então, esse é também dos papéis, é o papel principal hoje do Parque das Aves, é se tornar uma rede de segurança, né, para diversas aves que estão ameaçadas de extinção. Além disso, a gente trabalha muito com pesquisa, né, na área de laboratório, na área de veterinária, produção de conteúdo científico sobre os animais, sobre questões de saúde, de doenças de animais, enfim, muita coisa é produzida em termos de pesquisa científica no parque e bem-estar. Então, a gente trabalha com níveis altíssimos, né, de qualidade, de protocolos, pensando no bem-estar dos animais. Educação ambiental, né, que aí é a minha área, né, a gente tem uma equipe focada para diversos programas educativos, não só com escolas, né, toda a equipe que fica na trilha, dentro dos viveiros de imersão, e que vocês têm um contato, né, muito grande, e os seus turistas, enfim, os visitantes que vocês trazem para cá, têm contato diretamente com essa equipe que fica ao longo da trilha, principalmente dentro dos viveiros. E essa equipe, desde 2018, ela passa a ser vinculada à educação ambiental. Então, o papel que a gente tem de conectar, né, o parque também tem essa missão de conectar as pessoas que nos visitam com a conservação da Mata Atlântica. E a experiência em meio à mata, né, então, a visita no Parque das Aves, ela está carregada de oportunidades das famílias, dos grupos, de quem nos visita, de fato se conectar com os elementos da Mata Atlântica, porque a gente caminha por essa mata e tem a chance de conhecer algumas espécies, né, 150 espécies de aves que vivem, então, na Mata Atlântica. E esses tópicos, pessoal, é basicamente o leque de ações que o Parque das Aves desenvolve. E aí a gente consegue observar a importância dele, né, para essas espécies, a importância e o posicionamento institucional, né, o propósito que a instituição tem junto aos seus visitantes. E como eu disse, a gente teve uma mudança de missão, uma mudança de foco, né, então até 2019, até o final de abril, né, de 2019, era uma marca, era um formato, a nossa logomarca era de uma maneira,
a trilha, as placas da trilha, alguns recintos foram alterados de lugar, enfim, então era um formato, e depois esse dia no final de abril, a gente tem um outro Parque das Aves, né, isso pensando do ponto de vista da visitação. E hoje a nossa missão é promover a conexão com o mundo natural e agir para salvar espécies de Mata Atlântica. Então, todo o nosso esforço de todas as áreas é voltado para as aves da Mata Atlântica. Então, a gente se intitula como um zoológico de um único bioma, né? Existem outros zoológicos ou outros espaços que atuam com conservação de animais e às vezes é de vários lugares do mundo esses animais, né? E a nossa atuação desde 2019, então, passa a ser focado para o nosso bioma, para a nossa Mata Atlântica. Por isso também que o nosso slogan, a gente usa muito, né, a hashtag, enfim, a gente usa muito essa frase de nossa Mata Atlântica, para a gente justamente trazer isso à tona e nos posicionar que Mata Atlântica é essa, onde ela está distribuída, o que vem acontecendo com ela e principalmente porque 72% de toda a população brasileira vive em área de Mata Atlântica. Então, é justamente para chamar atenção para esse bioma, o que está acontecendo com ele, as ameaças das espécies, o que o Parque das Aves desenvolve para mudar essa realidade e o que os visitantes, né, que passam por aqui, como que eles podem contribuir. É basicamente essa linha de raciocínio, né, essa história que a gente tem como objetivo contar ao longo da trilha. Então, por que houve essa decisão, né, que começou a ser estruturada em 2017 e ganhou, então, né, foi divulgada amplamente em 2019, por que houve essa mudança de foco? Por que trabalhar com Mata Atlântica exclusivamente? E quando a gente olha para esse mapa, eu trouxe justamente para a gente comparar, né, rapidamente, uma cobertura, como que era, olhando o mapa do Brasil, como que era a Mata Atlântica nesse mapa à esquerda, a sua cobertura original, então, olha como ela é bem demarcada, como ela tem bastante, né, em bastante extensão, e quando a gente coloca numa cobertura vegetal, hoje, nesse mapa da direita, toda essa parte que está um pouquinho mais clara do mapa, né, que era quase um branquinho, ele era antigamente Mata Atlântica, e hoje resta muito pouco, né? Resta 8% do que existia, hoje a gente só tem 8% de mata. Então, é uma situação muito crítica, né? O que vem acontecendo com o desmatamento. Hoje mesmo eu estava almoçando e assisti uma matéria na hora do almoço falando justamente sobre um dado novo, uma pesquisa que foi feita pela SOS Mata Atlântica, sobre o que vem acontecendo em termos de desmatamento do bioma. E o Paraná, no ranking, é o terceiro estado que mais desmata, que tem grandes taxas de desmatamento ainda. Então, falando um pouco da biodiversidade, todo o impacto do desmatamento. E essa é uma das grandes ameaças que a gente encontra em relação à fauna, né, em relação aos animais. E aí eu trouxe esse mapa também para mostrar justamente o Paraná. Se a gente observar nesses quadrinhos os mapas lá de 1890 até esse mapa de 1990, que está desatualizado, né, a gente tem ainda um mapa mais atual de 2010, mostrando como que está no Paraná, a gente identifica como isso mudou ao longo do tempo, que são pequenos fragmentos, o que sobra de Mata Atlântica são pequenos fragmentos espalhados, né, muito mais na direção do litoral do que aqui na direção do oeste do Paraná. E aí eu gostaria de fazer um destaque grande, né, bem importante, eu coloquei meu cursor, espero que esteja aparecendo, eu coloquei justamente aqui, perto de uma mancha, nesse mapa de 1990, uma mancha verde, né, um contínuo, uma área grande ainda que a gente tem de Mata Atlântica, e aqui é justamente o Parque Nacional do Iguaçu, né, então o Parque das Aves está aqui bem do ladinho nessa constituição desse espaço verde. Então, mostrando a importância, e agora que vocês acabaram, né, de ter uma formação, né, com a equipe das cataratas, a importância que esse espaço tem, que o Parque Nacional tem para o todo, para a Mata Atlântica como um todo, né? Então, para exaltar ainda mais.
E quando a gente fala em espécies, eu trouxe esses dados para as aves, né? Existem dados para todos os grupos animais, mas pensando em aves, a gente tem só na Mata Atlântica 800, quase 900 espécies de aves que foram identificadas, né? E dessas 900, 41% apresentam algum tipo de ameaça. O que que isso significa? Significa que 41%, que equivale a 120 espécies, 120 espécies. Se nada for feito para mudar esse status de conservação, se nenhuma ação for desenvolvida para frear esses impactos e essa ameaça, um dia pode ser que essas espécies não existam mais naquele ambiente natural. E a gente não, às vezes a gente pensa que a extinção é algo que acontece lá na frente, que demora zilhões de anos, e não é. Existem inúmeras espécies que desaparecem dia a dia por conta dessa pressão tão grande das ameaças. E é por isso, é focado nesses dados, é focado nesse panorama que apresentei para vocês, que o Parque das Aves, então, decide, opa, se a gente está numa área de Mata Atlântica e tudo isso vem acontecendo com a Mata Atlântica, especialmente com as aves, um número tão crítico, e por que que a gente não vai, por que que a gente não foca, de fato, em ações para esse bioma, né? Se a gente não fizer isso, quem mais pode desenvolver um trabalho mais aprofundado em termos de zoológicos? Com inúmeros parceiros, que a gente tem vários parceiros pelo mundo todo. Então, foi justamente nesse exercício de analisar a situação, entender o que vinha acontecendo com a Mata Atlântica, que foi feita essa mudança, né, essa postura da nossa diretoria toda, em nos inspirar e trazer esse propósito de trabalhar com o bioma. E aí é o que aqui a foto então da Carmel, né, e da doutora Ana, que trazem justamente qual que é a nossa visão, qual que é o nosso passo a passo para mudar essa realidade, né? Que o principal, o primeiro ponto é pensar em estratégias para mudar a realidade dessas espécies, ser uma rede de segurança para que as espécies não desapareçam. Então, justamente, atuar, né, em projetos, na realização, na execução de projetos, financiando projetos, dando apoio para outros projetos que já existem com esse foco, para que a gente seja essa rede, né, esse braço de segurança para para as espécies de Mata Atlântica. E criar experiências imersivas e intensas na mata, né? É uma maneira de conectar e despertar todo esse sentimento no visitante, nos nossos turistas, nessas 960 mil pessoas que passam por aqui. E tudo isso só é possível por conta da visitação, né? Da contribuição dos nossos visitantes. E aí, pensando nessa rede do turismo, na rede dos guias, é justamente isso, é essa conexão que permite que todo esse trabalho, que toda essa missão continue, né, sendo desenvolvida. E nesse período que a gente ficou, então, né, quase 3 meses fechado, todo esse trabalho não parou, né, o que a gente sempre comunicou nas redes sociais. Esse trabalho de reabilitação, então, a gente continuou recebendo animais provenientes de resgate, a gente continuou atuando no financiamento de projetos, então tudo isso continuou porque a nossa missão não pode parar, né? E aí exaltando todo esse trabalho, a importância dessa articulação com os nossos visitantes. E aí eu trouxe um videozinho para vocês, eu vou até desconectar aqui. Não sei, talvez fique um pouquinho baixo, mas o objetivo é muito mais, é mais visual mesmo, né? Mostrando o todo do que de fato a parte da fala. Meu nome é Edu Fonseca, estamos aqui no município de Águas Formosas, sou guardião do papagaio Xauá e ficamos muito felizes em poder estar fazendo uma atividade de campo, que vendo ele hoje. Once away, get back home. Once there was a way, get back home.
Bom, então um pedacinho, né, de colocar meu fone novamente, um pedacinho aí das ações que a gente desenvolve. Vocês foram observando no início, né, vários lugares, né, de Mata Atlântica. Então, o Parque das Aves tem um papel fundamental em ações que acontecem fora, né, além do nosso espaço aqui, dos nossos 16 hectares de mata. Então, a gente tem inúmeros projetos acontecendo em Minas, na Serra do Mar, no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Então, exaltando, né, esse papel. Bom, agora a gente, para terminar essa primeira parte, para essa primeira etapa sobre o parque e o que a gente desenvolve, eu trouxe algumas informações sobre os viveiros de imersão, né? Algumas mudancinhas tiveram no ano passado para cá, mas vocês já observaram, já estavam, né, enfim, já tiveram a oportunidade de conhecer essas mudanças, e eu trouxe só para a gente trazer alguns elementos. Então, em termos de viveiros ou experiências de imersão, a gente tem o primeiro deles, que é a Ilha dos Papagaios, logo no comecinho do parque. Então, são 11 animais que vivem ali, de 8 espécies diferentes de psitacídeos. Então, a gente tem papagaios e a gente tem também periquitos ali, mas o foco é muito mais na atuação do que vem acontecendo em relação ao tráfico. O tema que a gente trabalha nesse ambiente, logo que o visitante chega, é o impacto do tráfico para a conservação da fauna e as histórias que cada animal ali possui, né? Cada um deles tem um storytelling que foi criado para justamente o monitor que estiver ali, o mediador que estiver ali, envolver os nossos visitantes. Então, o primeiro local de imersão é a Ilha dos Papagaios. Logo na sequência, a gente tem os Pequenos Marrons, é o antigo viveiro floresta. O nome Pequenos Marrons mudou com essa mudança do branding da nova marca. Desde 2019 a gente chama de Pequenos Marrons, porque é um espaço que a gente trabalha muitas espécies de Mata Atlântica que muitas vezes são desconhecidas ou passam despercebidas, né? Então, é um momento que a gente pode exaltar a importância desde os animais pequenininhos, de passarinhos pequenininhos que estão repletos nesse viveiro, até grandes animais como o mutum de penacho, que vocês estão vendo na foto, ou a perdiz. Então, é um espaço reservado para essas espécies que muitas vezes a gente nem conhece ou passa despercebida. Por isso o nome também Pequenos Marrons, porque geralmente são espécies pequenininhas, não são exuberantes e coloridos, como, por exemplo, as araras, mas que têm um papel fundamental na Mata Atlântica. O seu papel ecológico é muito grande. Então, são aproximadamente 154 animais de 34 espécies diferentes, só nesse viveiro. Aí, na sequência, a gente vai para o Aves de Rios e Mangues, que é o antigo Pantanal, né? Lá no passado a gente chamava ele de Pantanal, hoje a gente muda para Aves de Rios e Mangues. E aí aqui a gente tem os tucanos, né? Os famosos tucanos que as pessoas querem visitar e conhecer, mas a gente vai falar de mais tucanos mais para frente no Cecrópia. Então a gente tem 17 espécies. Os guarás, coloquei essa foto também porque super fácil de visualização, mas tem colhereiro, tem garça, tem siriema, tem papagaio de cara roxa, então tem aí uma diversidade também de espécies que vivem, por que chama Aves de Rios e Mangues? Então é um viveiro que são animais que vivem perto de corpos d'água, perto dos rios, de lagos ou de brejos, né, lugares mais alagados, ou dos mangues, que é o caso, por exemplo, do guará, desse que está na foto, né? Então, é nesse viveiro, essa é a principal temática. Na sequência, a gente vai para o Viveirão das Araras, super famoso, né? Um dos nossos maiores, até o Cecrópia, ele era o nosso maior viveiro, mas agora com o Cecrópia ele fica, vocês vão ver um videozinho e as fotos, o Viveirão das Araras fica pequenininho perto dos viveiros Cecrópia. Enfim, mas ele tem uma extensão grande, são 120 animais aproximadamente, entre araras e papagaios. Então, a gente tem três espécies de papagaio, que é o verdadeiro, do mangue e o moleiro, e a gente tem arara azul, arara canindé, arara vermelha e arara macau, que vivem nesse espaço. Então, mais um viveiro de imersão. O borboletário, isso
se mantém também agora no retorno, o borboletário vai estar aberto. E logo no final do borboletário, a gente tem a área das asas, onde as pessoas tiram muitas fotos. A gente tem 3 asas que foram construídas pela Robin, a artista plástica enfim, que vive aqui no parque. Ela faz inúmeras coisas maravilhosas pelo parque, e as asas continuam lá. E o encontro com as araras, que é no final do passeio, e é onde os visitantes têm a chance de entrar, né, nesse espaço onde está na foto, as pessoas, para tirar foto perto das araras. E aí, pessoal, só regras bem básicas, né, dos viveiros, isso se mantém. As fotos é sempre sem flash, a gente pede sempre que, para respeitar a questão do flash, que é importante para os animais, não alimentar os animais, tanto nos viveiros de imersão, quanto os animais, enfim, nos outros recintos, não se alimentar dentro dos viveiros, e sempre manter uma distância dos animais, porque são animais curiosos, né? Então, às vezes a gente se aproxima de uma arara, de um tucano, os monitores sempre estão ali na trilha para alertar e para a gente sempre manter um distanciamento no momento de tirar uma foto próximo de algum animal, né? Então, são as regras básicas, enfim, gerais de visitação. E aí eu trouxe mais outras grandes, eu falo que são os grandes destaques, né? A gente tem 2 espaços muito legais no parque, que também falam ainda mais sobre essas espécies ameaçadas. Então, a gente tem o espaço Como Salvamos Espécies, que fica entre os pequenos marrons e o aves de rios e mangues, e ali a gente tem o mutum de alagoas, que é uma espécie extinta na natureza, né, teve uma primeira reintrodução no ano passado, é um processo ainda lento, né, de monitoramento, mas é um animal que ainda está na categoria extinto na natureza, a jacutinga e o macuco, nesse espaço. E um outro espaço, que é o Salvando Papagaios, já na metade do parque, um pouco mais para frente da metade do parque, que a gente tem 5 espécies ameaçadas. Então, papagaio verdadeiro, peito roxo, cara roxa, o charão e o periquito de cara suja. Então, a oportunidade que os visitantes têm de conhecer um pouquinho dos projetos que envolvem essas espécies. Bom, em termos de parque, né, aspectos gerais do parque, basicamente isso que a gente trouxe para apresentar para vocês. Alexandre, não sei se você quer deixar todas as perguntas para o final, se você quer fazer uma pausa agora, porque agora eu vou entrar, então, o que tem de novo no Parque das Aves e focar no Cecrópia, mas eu não sei o que você prefere para a gente... Você prefere agregar as perguntas todas no final? Pode ser, a não ser que tenha alguma pergunta que alguém queira fazer agora, para aproveitar o assunto. Eu acho que é melhor. Se alguém tiver uma pergunta muito urgente, posta no chat agora. Tá. Então, eu acho que dá para continuar, Camila. Beleza, então ótimo. Obrigada. Então, vamos falar do Cecrópia, né, que é a novidade. É um viveiro incrível, acho que vocês vão amar. É maravilhoso, ele foi construído com muito cuidado. Eu vou contar um pouquinho de como foi essa construção, né, desde 2017, planejando, executando o viveiro. É um viveiro gigantesco, o maior viveiro de aves, né, de imersão neste formato que a gente tem na América Latina. Então, é muito interessante a experiência que o visitante vai ter ao passar por esse viveiro. E aí eu trouxe um videozinho, só para deixar um gostinho, porque é o que eu estava falando até com o Rodrigo. É até difícil explicar sobre o Cecrópia sem estar lá, porque o Cecrópia é um espaço que você precisa sentir ele, né? Porque ele é muito emocionante, ele é muito incrível. Então, eu vou passar o videozinho e na sequência informações. Bom, acho que eu esqueci de tirar o meu fone, mas eu acho que deu para ouvir um pouquinho, o finalzinho, assim,
uma gritaria de periquitos, né? Então, essa é a grande novidade, né? A quantidade de periquitos que a gente vai ter nesse viveiro. Mas vamos falar um pouquinho do que ele é, né? São, na verdade, 2 viveiros. A gente chama de viveiro Cecrópia, é esse complexo todo, mas ele é formado por 2 viveiros, né? Esses 2 viveiros, eles estão conectados, e o visitante, para caminhar no trajeto dele todo, passa por uma casinha da árvore, que tem uma surpresa. Não vou falar muito sobre a casinha da árvore para vocês conhecerem na prática e entender o que acontece ali, mas o viveiro, ele é conectado. Então, a pessoa tem a porta de entrada do portal do viveiro, e o visitante vai passar pelos 2 viveiros e depois seguir o caminho da trilha. Esses viveiros têm 22 metros de altura e são quase 4.000 metros quadrados, né, juntos. Os 2 juntos somam quase 4.000 metros quadrados, então é muito grande. E esses 2 viveiros, para fazer a construção deles, era uma área que já estava ali, a gente já tinha árvores, né, e vai dar para observar isso bastante nas fotos, enfim, já tinha árvores há bastante tempo, e nenhuma delas foi removida para fazer a construção. Então, toda a construção do viveiro foi de forma manual, nenhuma máquina, nenhum trator, nenhum caminhão entrou ali para poder fazer, a não ser as máquinas de mão, né, as manuais. Então, tudo isso foi feito pela equipe de manutenção do Parque das Aves. Cerca de 30 homens construíram, né, levando essas inúmeras hastes de 22 metros de altura, todos, né, sincronizados, levando esses materiais que foram produzidos na nossa oficina para construir, então, a passarela, levantar o viveiro e todas as telas, enfim. Então, nenhuma árvore foi removida, e essa construção, ela é, assim, magnífica, é um dos pontos que vai chamar bastante atenção dos visitantes, não só o lugar, não só, né, a beleza dos animais, a diversidade, mas toda a história do viveiro, mas a construção é algo que vai chamar muita atenção também dos nossos visitantes. Então, trouxe mais um videozinho para vocês observarem a altura, né, e como os bandos de periquitos ficam, né, circulando ali pelo viveiro. E o interessante é que essa tela é quase imperceptível, a gente basicamente enxerga as estruturas, né, essas estruturas de 22 metros de comprimento, mas, então, é algo bem interessante. E qual que é a mensagem, né? Poxa, Camila, por que chama viveiro Cecrópia? Qual que é a principal mensagem desse viveiro? Quais são as interações que as pessoas vão observar? Quais são os animais que vão viver ali, né? Que vivem ali, já estão lá, na verdade. Então, o viveiro Cecrópia, ele tem esse nome porque a gente vai falar sobre as interações que existem na árvore Cecrópia, ou embaúba. Tem muitas pessoas que conhecem por embaúba essa árvore, né? Cecrópia até é o nome científico dela. E a gente, pode ser o popular também em alguns lugares, e a gente, então, vai identificá-las como Cecrópia ou embaúba. E é essa árvore que vocês estão observando, né, nessa foto. E por que ela é interessante? A embaúba, a Cecrópia, ela é uma árvore que ela é pioneira. Significa que ela começa uma floresta. Ela permanece ali num campo, vamos imaginar, um lugar aberto, amplo, que ainda não tem uma floresta surgindo, e a Cecrópia é uma das primeiras que vai surgir e vai abrir espaço, né, para que outras plantas comecem a crescer no seu entorno. E tudo que acontece, todas as interações que acontecem na planta, elas são extremamente interessantes e únicas. E é uma maneira de a gente mostrar como que tudo isso está conectado, como os animais, como todos os seres, eles estão sempre numa teia, sempre numa cadeia e são conectados, né? E a importância desse equilíbrio. Então, o que a gente vai encontrar, já que a gente vai falar da Cecrópia, que é essa árvore extremamente importante por ser a que vai dar um start para uma nova floresta,
E a gente consegue observar tantas cecrópias aqui, em Foz tem bastante. Se a gente vai caminhando para essas áreas verdes, a gente encontra na cidade, a gente encontra a cecrópia. Então, o que existe de tão especial nessas interações, que é basicamente o que os turistas vão identificar nesse viveiro? Então, a primeira interação que existe, e é muito legal de observar, e a gente já tem árvores que foram colocadas, né, plantadas, algumas já estavam lá, outras foram plantadas bem próximo da passarela para justamente o visitante observar. Dentro da árvore, né, nessa foto que eu coloquei, da formiga, desse tronco, desse caule, nessa árvore vive uma formiga, e é uma formiga específica, é a formiga da cecrópia, né, o nome dela é asteca, e essa formiga, ela vive dentro dessa árvore, né, ela permanece ali o tempo todo, ela não migra, a rainha, uma vez que entrou ali, ela permanece e vai crescendo junto com a árvore, a sua colônia vai crescendo, ela vive dentro e ela é responsável por fazer a proteção dessa árvore, para que nenhum outro inseto, nenhum outro animal que possa comer a seiva dela, possa comer as folhas, chegue. É como se a formiga fosse um exército de proteção para essa árvore. E em troca, que nada nessa vida, né, tudo tem uma troca, o que a árvore faz para poder dar um retorno por essa proteção que ela realiza? A árvore, ela produz essas bolinhas que eu coloquei aqui para vocês, são alimentos, né, na verdade é amido, né, é um carboidrato, enfim, que a planta, ela libera em formato de bolinhas no seu tronco, no seu caule, e a formiga, então, se alimenta desse alimento, né, ela busca esse alimento para levar para dentro desse tronco, que é um tronco que ele é oco, ele tem espaço ali para ela, então, viver, e essa é a troca que ele faz, é isso que a gente fala que é uma relação extremamente forte entre a planta e uma formiga que faz a proteção da cecrópia, e a cecrópia que, em troca, fornece esse alimento para a formiga. O que é interessante, e isso dá para observar, é que, para vocês entenderem como elas são as formigas são super antenadas, elas são super precavidas, qualquer movimentação na árvore, todo o seu exército, né, as operárias e os soldados, que são os grupos, né, dessa colônia, eles saem e ficam andando pelo tronco, pelo caule, procurando aonde está esse perigo, se tem um animal que pousou ali, o que aconteceu para que essa árvore se movimentasse. Então, é muito interessante a conexão forte que existe na cecrópia em relação a essa formiga, e é a oportunidade que o visitante vai ter de visualizar. Além disso, tem os periquitos, né, que é o primeiro viveiro de imersão. A hora que o visitante entrou, ele vai encontrar essas cecrópias, ele vai encontrar as formigas e quase 300 periquitos que vivem ali. Todos esses periquitos, na verdade, a maioria chegou, alguns nasceram no parque, mas a maioria, 90% dos periquitos chegaram desse trabalho de resgate que a gente faz, né, de resgate de reabilitação, por conta do tráfico. Então, são animais que receberam essa nova casa, uma casa de 4.000 metros, né, quadrados, para, então, viver. E esses periquitos, os visitantes vão ter a chance de conhecer. Daqui a pouco eu conto um pouquinho das espécies. Isso tudo no primeiro viveiro. Tudo isso é no primeiro, logo que a gente entra e circula pelo primeiro viveiro. No segundo viveiro, que a gente vai ter os tucanos, que também é outra espécie que apresenta articulação. Os periquitos, tanto os periquitos como os tucanos, eles se alimentam do fruto da cecrópia. E esse fruto, quando eles estão voando, eles deixam essas sementes caírem, ou nas fezes, ou mesmo cair no momento da alimentação, elas se perdem, né, no chão, e aí dá a chance do crescimento de uma nova cecrópia, e essa cecrópia vai dar espaço para que novas plantas surjam, e aí a floresta continue o seu ciclo. Então, vejam, o objetivo, a mensagem desse viveiro é apresentar justamente toda essa beleza dessas conexões, que dentro de uma árvore, dentro de uma única árvore, a gente tem
seres se relacionando, no caso da formiga e da árvore, e a gente tem outros 2 animais, são os periquitos e os tucanos, que são os responsáveis por dispersar essas sementes e fazer com que a cecrópia possa crescer em outros espaços, né? Então, a principal mensagem é justamente essa: somos todos conectados, todos os seres estão conectados de alguma maneira, e é uma forma muito, por meio dessa vivência nesse viveiro, é uma maneira de entender. Na verdade, são 3 exemplos que eu trouxe aqui dos periquitos, dos tucanos e da formiga, são 3 exemplos que mostram essa conexão no ambiente, essas 3 conexões que a gente encontra na Mata Atlântica. Então, eu trouxe aqui os principais protagonistas, né, do viveiro, que a gente vai conhecer. Então, o que os visitantes vão encontrar? No primeiro viveiro, a gente tem aí as dimensões que eu já havia mencionado, e são aproximadamente 300 periquitos. Aproximadamente porque ainda estão chegando. A gente já tem um grupo, que para abertura eles já estão lá, são 200 periquitos que já estão no viveiro, mas a gente vai chegar a esse número de 300 periquitos. São 15 espécies e a gente vai ter a placa de espécies ali distribuída. Então, são 15 espécies e os animais são provenientes, então, de resgate, né? Nós vamos ter também várias árvores cecrópia e as formigas vivendo ali. Como eu disse, ao longo do trajeto a gente vai encontrar essas árvores. Bom, caminhando, terminando o primeiro viveiro, o visitante passa por essa casinha da árvore, que é uma casinha fechada, e ele tem uma outra experiência incrível que conecta para o segundo viveiro, que é onde a gente vai ter os tucanos. Então, como eu disse para vocês, a gente tem os tucanos no Aves de Rios e Mangues, vamos manter os tucanos que estão no Aves de Rios, vão permanecer ali, mas a gente vai ter cerca de 20 tucanos toco, que é esse da foto, nesse segundo viveiro, né, no cecrópia, mas nessa segunda parte do viveiro. Então, nós vamos ter 4 espécies desse grupo que o tucano faz parte. Então, tucano toco, como eu disse, tucano de bico verde, a gente já tem também um indivíduo de bico verde no Aves de Rios e Mangues, o araçari castanho e o araçaripoca. Enrolei a língua. Bom, aqui eu coloquei uma foto de um araçari para vocês. Aqui embaixo do tucano toco é uma foto de araçari. Então, a gente vai ter esses animais... A gente vai ter esses animais nesse segundo momento do viveiro, né? E aí, terminando, o visitante continua, né, o seu trajeto, e aí esse viveiro ele está conectado, né, na trilha do parque, e aí continua todo o seu trajeto. Então, pessoal, é um pedacinho, como eu disse, é até um desafio explicar somente com palavras e fotos o que é o viveiro cecrópia. Por isso que vai ser interessante vocês visitarem, a gente descer e entender um pouquinho de como que é, da grandiosidade desse viveiro e das espécies que vivem ali, tá? Então, basicamente, acho que não passei tanto quanto eu esperava, né, do tempo. Eu deixei só um momento, assim, de reflexão, como o Alexandre comentou, amanhã a gente tem a segunda parte, e é, de fato, o momento que eu vou falar sobre como vai ser a visitação, os novos protocolos, né, tudo que a gente mudou na trilha. Então, amanhã vai ter esse momento para a gente aprofundar em visitação. E eu já deixo até um convite, porque amanhã, antes da nossa... Eu não sei como que está a programação de vocês, mas amanhã, antes da nossa conversa, às 4 horas, às 3 horas eu vou fazer uma live pelo Facebook do parque para mostrar justamente o circuito, o que mudou na trilha. É claro que esse vídeo vai ficar disponível no nosso Facebook, então, caso vocês não consigam acompanhar às 3 horas, é possível assistir mais tarde, não tem problema, porque aí eu vou fazer esse trajeto mesmo, como se estivesse chegando desde a bilheteria até passando pelos viveiros, que vai ser bem legal. Mas eu trago esse momento de reflexão, né? Se a gente tivesse que explicar o que é o Parque das Aves em poucos minutos, porque muitas vezes a gente tem pouquíssimos minutos para apresentar para algum turista, para algum visitante, enfim, o que é o parque, por que eu devo visitar o parque, como que vocês explicariam, né?
não precisam responder, é muito mais uma reflexão, né, pensando em todo esse trajeto, esse diálogo que a gente fez agora. Então, agora eu vou abrir para perguntas, para a gente conversar mais um pouquinho, e lembrando que a gente tem mais um espaço amanhã para dialogar. Então, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro contato com as novidades do parque. Camila, nós agradecemos o Parque das Aves, que sempre é parceiraço de todos os guias. A Virgínia, ela ficou com a responsabilidade de coletar as perguntas, ela já contacta nós aqui para o filtro. E amanhã nós temos uma live, uma reunião com a Elisu, às 14 horas. A gente não sabe ainda até que horas vai, né? Se vai durar uma hora e meia, 2 horas. Mas conforme for, mas igual, nós vamos bombar nas redes, da Liguia, dos grupos de WhatsApp, para que o pessoal participe, o pessoal que não participa do curso, para que participe da live. E conforme for, se a gente conseguir sair um pouco antes, todo mundo, a gente convoca o pessoal aqui para se logar lá e participar da live com você. Tá ótimo, nossa, legal, obrigada. Mas fica sempre, o vídeo permanece, né, caso não seja possível, que, né, imagino tem outras programações, é bacana depois dar uma espiadinha, né, como que tá o parque. Perfeito. A Virgínia está online. Ela estava com o microfone desligado. Opa, estava tentando liberar meu microfone. Consegue me ouvir? Perfeito. Sim. Tudo bem, Camila? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Excelente. Obrigada. Camila. Obrigada. Na verdade, eu anotei algumas dúvidas que foram surgindo aqui. Algumas perguntas que os colegas colocaram, você mesma foi respondendo à medida que eles traziam as dúvidas à tona. Uma delas, acho que o Alexandre acabou de falar, é sobre materiais, porque esse material que você apresentou foi tão bom, tão explicativo, que os colegas perguntaram se vai ter alguma forma de ter algum material assim disponibilizado para a gente. Sim, maravilhoso você ter perguntado. Sim, nós já estamos produzindo um manualzinho muito semelhante com esse apresentação e para a gente disponibilizar no nosso site. Então, vai ser um material sobre os viveiros, mas também sobre esse aspecto mais amplo do parque, o que visitar, quais são as palavras-chave, vamos dizer, né, as frases-chave sobre o parque. Então, sim, a gente já está preparando esse material. Eu acredito que até essa semana ou semana que vem a gente já vai conseguir disponibilizar. Porque fica uma maneira, né, de consultar, enfim, algo que a gente já vinha pensando e trabalhando, e agora a gente conseguiu já caminhar muito mais para a produção. O que é legal também destacar, isso vai ser bem focado para os guias, né? Uma coisa bem mais personalizada, que é bem legal. Mas, assim, nosso site também tem informações que estão sempre atualizadas. Aqui no parque. Também fica como material até de complemento do próprio site. Ótimo. Teve uma pergunta aqui que você também respondeu à medida que a gente foi avançando na sua apresentação, que foi quantos animais não viveram, além dos periquitos, né, que você respondeu, que tem os tucanos também, e diferentes espécies de tucano, não só o tucano-toco, né, e 15 espécies de periquitos diferentes, sensacional. Eu fiquei com uma dúvida em relação, olha, surgiram várias, tá todo mundo curioso com Cecrópia, né, com essa atração nova do parque. Eu ouvi bem que você explicou sobre a metragem, mas eu fiquei com dúvida em relação à extensão, caminhando, assim, mais ou menos, qual a extensão do início ao fim desse viveiro, dessa atração nova. Sim. Eu acho que eu não tenho, eu vou até abrir aqui que eu tenho as informações da estrutura, talvez eu não tenha exatamente a metragem, mas eu posso passar amanhã para vocês, que eu converso com o chefe de manutenção, mas eu vou até checar porque a gente anotou as informações, talvez eu tenha. Caso contrário, amanhã eu já trago a metragem, mas assim, a visitação, ela vai estender, né? O que a gente tem de média de tempo, né? Que a gente sempre coloca de 1 hora a 1h30, é claro que depende muito do tempo que o turista tem, do grupo,
mas a gente sempre colocava justamente essa de 1 hora e meia de visitação. Vai aumentar, né, mais ou menos uns 30, de 20 minutos ali no viveiro. Depende muito se a pessoa, claro, é um viveiro grande, não é nem pela questão do trajeto, mas é da contemplação. Então, a gente imagina que vai ter uma experiência de parar, de observar os periquitos, de procurar os periquitos, porque é muito grande. Então, a gente acredita que a experiência vai aumentar mais ou menos nesse tempo. Mas, olha, de fato, não estou agora encontrando a metragem da trilha. Eu vou tirar essa informação para não passar nada erroneamente e amanhã eu trago aqui para vocês, tá bom? E eu vou pedir para colocar isso também no nosso materialzinho, no nosso guia. Chegou mais uma perguntinha aqui. O pessoal está perguntando quantos % das aves do parque são de resgate. São 52%. 52%. 52%. E aí poderia ter a outra pergunta, né? Tá, e o restante? Quais são as outras formas de chegar, né? Que os animais vivem aqui. Primeiro é a reprodução, então, nascimentos que acontecem aqui no parque, e sempre vinculado a uma questão de projetos de conservação. A gente tem o caso da jacutinga, né, que já é uma espécie que a gente já reintroduziu indivíduos, 6 indivíduos foram enviados para uma área de Mata Atlântica em São Paulo para serem reintroduzidos. Então, uma forma dos animais estarem aqui é 52% chegando de resgate, nascimento, ou então proveniente de outras instituições. Então, outro zoológico que destinou esses animais, por alguma importância para a reprodução, pode ser trocas entre espécies de outras instituições, né, que chamava de permuta. Então, são as outras formas dos animais estarem aqui conosco. Camila, das aves que são endêmicas dessa região, que pertencem ao nosso Parque Nacional, por exemplo, o Parque das Aves tem algum plano para reintrodução dessas aves à natureza? Olha, tem um projeto, a gente tem um projeto que chama Aves do Iguaçu. Então, é um projeto que tem o objetivo de fazer um levantamento das espécies que vivem no Parque Nacional hoje, porque a gente tem o monitoramento anterior, tem todas as espécies que historicamente já deveriam estar aqui, enfim. Então, tem esse projeto Aves do Iguaçu, que o Parque das Aves apoia e executa, é parceiro, para justamente pensar no que está acontecendo com essas espécies e planejar procedimentos, que um deles pode ser reintrodução, mas existem outras formas também da gente pensar na conservação das aves. Então, tem esse projeto, e existe um projeto de araras, porque, olha que interessante, na década de 60, era possível observar aqui na Avenida das Cataratas arara vermelha, né? Era uma espécie que existia aqui na região e depois não mais. Então, existe também um projeto, mas ainda está numa fase de planejamento. Quem sabe um dia a gente possa ter de novo araras voando, né, pelo Parque Nacional. Então, esse projeto é interessante de destacar, que é o Aves do Iguaçu, que é para entender o que está acontecendo com as espécies e possíveis estratégias de conservação. Perfeito, muito interessante saber. Essas são perguntas que os passageiros fazem muitas vezes para a gente. Aí é interessante a gente poder trazer isso para vocês. Tem uma pergunta, só para não deixar o Cláudio Magalhães no ar, ele perguntou uma coisa relacionada ao protocolo. Cláudio, acho que isso a gente vai entrar em detalhes mais específicos amanhã, que é em relação ao limite de tempo dos visitantes dentro do parque, né, tendo em vista esse nosso novo normal. Mas aí, Cláudio, acho que a gente vai deixar para responder essa sua perguntinha amanhã, porque amanhã a gente entra na parte dos protocolos. Só um minutinho que eu vou colocar na bateria, só um minutinho para eu pegar minha cadeira. Tá bom. Pronto. Desculpa esse incômodo, mas não tinha verificado a bateria. O Robert Rafaim está fazendo uma pergunta. O que foi feito com as aves que não fazem parte do bioma Mata Atlântica e habitavam o Parque das Aves no antigo modelo? Muito legal essa pergunta, ótima. Então, assim, a gente tem algumas aves foram para outros lugares de conservação,
mas a maioria foi para a chácara do parque, né? O Parque das Aves tem uma chácara onde fica o nosso biotério. Então, o biotério onde é feita a criação de alguns animais, de grilos, de camundongos, enfim, para alimentação aqui das nossas aves. E lá nessa área, a gente tem alguns recintos que são focados para a reprodução de alguns animais. Então, tem espécies ali, por exemplo, o mutum de Alagoas, tem espécies que têm esse foco de reprodução e permanecem ali, né? E aí esses animais foram para a chácara no lugar ideal, no lugar que foi construído, seguindo todas as normativas, né? Então isso é bem interessante essa pergunta. A gente não deixou eles desamparados, mas pelo contrário, a gente mantém, realiza todos os cuidados e alguns foram para outras instituições. O Mutum do Sudeste, por exemplo, foi para outra instituição, porque tem, né, essas trocas são extremamente importantes entre zoológicos, entre centros de conservação, justamente pensando na reprodução das espécies, no enriquecimento do ponto de vista genético, né, na mudança, sempre visando a conservação. Então, aconteceu, esses foram os passos feitos. Camila, olha só como está interessante, está cheio de dúvidas. A Lourdinha está nos perguntando se existe algum projeto, como você citou a situação das araras vermelhas, ela está perguntando se existe algum projeto de reprodução dessa espécie para em algum futuro termos ela novamente. Existem alguns projetos, a gente não desenvolve esse projeto de reprodução. Existe um projeto bem interessante do lado argentino, que trabalha com reprodução de espécies e reintrodução de araras, mas do lado argentino. Eu posso até pegar mais informações com a nossa diretora técnica sobre essa articulação em relação às araras, porque é um projeto, na verdade, nem não existe ainda o projeto, é muitos estudos prévios que existia essa demanda para, quem sabe, um dia a gente pensar numa reintrodução de araras. Mas, assim, uma série de etapas para isso acontecer. Mas eu posso pegar mais informações desse projeto que acontece no lado argentino e trazer para a nossa discussão amanhã. Ótimo, obrigada. Mas a gente não realiza atualmente a produção de arara vermelha para esse fim de reintrodução aqui. Perfeito. O Boia, Gabriel Boia, está perguntando se o backstage continua. Ótima pergunta. Para essa reabertura está suspenso ainda o backstage. Então, assim que a gente tiver mais informações de quando vai retornar, a gente vai comunicá-los imediatamente, porque a gente justamente está fazendo uma série de novas, né, de adaptações, de reformulações, pensando em todos os protocolos de segurança, de distanciamento. Então, para essa reabertura não teremos backstage, e nem o Forest, e o Forest é por uma questão, né, a comunidade indígena que atua nesse projeto, eles moram na Argentina, né, então a gente tem essa questão da fronteira, enfim, e também de um grupo que tem uma vulnerabilidade, né, pela localização, então a recomendação é que eles permaneçam, né, lá, mesmo se tivessem aberto a fronteira. Então, o Forest não, e o backstage, por enquanto, suspenso, por conta dessa reestruturação que a gente vai planejar. Então, é a visitação no parque que vai acontecer nessa reabertura, né? Divaí está perguntando se os répteis continuam. Você foi passando parte a parte no parque e foi explicando, né? Acredito que você tenha falado sobre isso, mas também... Acabei não mencionando, mas sim, a gente tem as sucurias, jiboias, os jacarés, isso mantém, não teve nenhuma alteração. Na verdade, eu só trouxe os destaques daqueles espaços, porque às vezes são espécies super interessantes e a gente às vezes acaba não observando, não mencionando. É mais um conteúdo, né? Mais uma forma de trazer para o visitante. Mas sim, os répteis continuam, estão aqui. Perfeito. E Camila, não sei se os colegas têm mais alguma pergunta, eu anotei umazinha aqui, que eu acho que o Alexandre já ia citar com você também, e está todo mundo curioso, se existe a possibilidade da gente fazer uma visita técnica, para a gente poder compreender todas essas novidades, e linkando com o que a gente vai comentar amanhã sobre
o novo normal, né, sobre os protocolos e etc. Se tem como a gente fazer uma visita técnica para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Com certeza, Virginia, a gente pode organizar, já vou falar com o Rodrigo Chibiac para a gente fazer essa articulação. Acho que seria muito interessante, né, observarem essas mudanças, e é um trabalho muito, muito junto, né, que a gente precisa desenvolver. Todas essas alterações estruturais, principalmente, elas vão vir muito carregadas com mudanças de comportamento. Então, é o que a gente sempre fala aqui no parque, né? Existem protocolos dos nossos colaboradores. E quando a gente passou a utilizar máscara, né, eu lembro certinho, eu estava fazendo esse treinamento com a equipe sobre a máscara, e tudo era muito novo, tudo era muito esquisito. Nossa, usar máscara, e agora viseira. Então, a gente teve que parar e mudar a forma, de fato, de pensar, e a gente tem que isso aconteça com os nossos visitantes, né? É uma mudança de comportamento, e ela não é tão rápida e tão simples. Nesse momento, a gente precisa que ela aconteça, né? Então, vai ser muito legal a gente visitar e todos os guias acompanharem essas mudanças e nos ajudar nesse processo, né? De que, olha, para visitar o Parque das Aves, como outros atrativos, enfim, né? Todas as regras, né? Todas essas uma nova maneira de ter a experiência. Então, vai ser muito legal. Eu acho que é possível, só alinhar então com você, com o Alexandre, como a gente organiza, né? Esses grupos, e a gente fica muito contente em recebê-los e dialogar. Eu tenho certeza que vocês vão amar o Cecrópia. Vai ser, assim, uma experiência muito rica, e a gente fica à disposição, Virginia. Agradeço muito o seu tempo, suas explicações e respondendo a todas as nossas perguntas. Vou passar a bola, então, para o Alexandre. E amanhã... Amanhã estamos aí. Sim, amanhã estamos aí. Muito obrigada, Virginia. Obrigada pelas perguntas, pessoal. Camila, então, em nome da Liguia, tá? Em nome da Liga Independente dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu, nós agradecemos, obrigado. Nós sabemos que amanhã tem um bis, foi top. Eu estava acompanhando aqui nos grupos de WhatsApp, todo mundo, nossa, que legal, nossa, Camila, que legal. Muito bem. Você tem, o pessoal falando que você tem uma voz doce, é gostoso de ouvir, a gente ficaria horas e horas. Poxa, obrigada. Típico de professor, né? Sim. Exceto professor de matemática, daí não. Aí não dá certo. Não, mas bem gostoso, bem bacana, a gente agradece, e amanhã, 4 horas, tá todo mundo aí presente novamente. Sim, Ale, posso dar um oizinho Pode. Aí para vocês, agradecer a Camila, que foi espetacular o treinamento. Você manda. Genial. Eu tenho certeza que os meus amigos guias todos estão realmente super curiosos para conhecer o Cecrópia, né? Sim. E eles têm razão de estar, porque é incrível. Então, eu acho que vai ser bem legal realmente até aproveitar esses primeiros momentos que a gente acha que teremos menos movimento, de visitantes, para que todos possam pausadamente, em grupos pequenos, por conta da aglomeração, né? Conhecer o Cecrópia, sim. Aí a gente, precisando de mim também, estou aí à disposição de vocês. Eu vou estar no primeiro momento todas as tardes no Parque das Aves, que eu ainda estou trancadinha em casa, gente. Mas, nossa, foi incrível. Obrigada, Camila, adorei o treinamento. Imagina. Obrigada. Saudade de todos. Assim, até para destacar, obrigada, Karen. Eu vou permanecer full time a partir de quarta-feira no Cecrópia. Então, porque é um viveiro novo e a gente quer entender justamente a interação das pessoas com esses animais, né? Como que vai ser, as principais dúvidas, enfim. Então, a gente pode organizar em grupinhos, e aí a Karen pode também nos ajudar a receber o grupo e passear pela trilha e me encontrar no Cecrópia, por exemplo. A gente monta um esqueminha bem legal com segurança e vai dar tudo certo para todo mundo viver isso antes, né, dos turistas, enfim, para já trazer essa emoção no momento de apresentar, né? Acho que esse é o objetivo.
Tá bom? Beleza, então. Fechou, Camila. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, Karen. Até amanhã. Valeu. Pessoal, então, espero vocês amanhã, às 2 horas da tarde. 2 horas nós temos o curso com a NSU. A NSU vai trazer um pouquinho da história e o que vai mudar lá sobre os novos protocolos de segurança, né? Os novos protocolos sanitários. E depois, às 4 horas, continuação aí com a Camila, eu acho que vocês não vão perder, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer ponderar algo? Não? Então tá bom então, pessoal. Até mais. Saudações liguianas sempre. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom. Sensacional.